Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Resposta de Deus para Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 41, Lar. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela seja edificada nas próximas páginas desse livro tão precioso e que ela receba respostas do Senhor para os dias que ela tem vivido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um futuro. A promessa. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. João, capítulo 14, versos de número 2. Nunca vou me esquecer no momento em que descobri que estava grávida. Fiquei chocada e sobrecarregada de emoções. Não era uma dessas meninas que sempre sonharam com a maternidade. Eu amava os bebês de outras pessoas, mas o pensamento de tomar conta de um ser humano tão frágil era desafiador para mim. Pensava mais em mim como uma mãe de gato ou de cachorro. Aos 39 anos, estava em paz com a realidade de que eu muito provavelmente nunca seria mãe de uma criança por meios naturais. Barry e eu nos casamos quando já tínhamos certa idade. Eu tinha 37 anos e ele 32. Havíamos conversado sobre como ter filhos seria uma coisa difícil e disse-lhe que se quisesse ter uma prole, talvez fosse melhor ir atrás de uma mulher mais nova. Ele parecia satisfeito com a opção que fizera. Tentamos por alguns meses e me concentrei nisso. Parecia que se eu estivesse 20 minutos atrasada, já comprava um daqueles kits para teste de gravidez. Mas o sinal de positivo nunca aparecia. Decidi que não queria ficar dependente daquele ritual mensal de esperança e desapontamento. Assim deixei a questão para lá. Em 1996, em março, Barry e eu viajamos para o estado da Flórida por alguns dias. Estava me apresentando em um concerto da igreja do Dr. James Kennedy, na cidade de Coral Ridge, e assim decidimos fazer um intervalo em nossos cronogramas e simplesmente curtir a mudança de ambiente. Bem, você sabe como é o ditado: quando menos se espera, vem o que você quer. Algumas semanas depois comecei a me sentir mais cansada que o habitual, particularmente depois daquelas mini-férias. Sentia-me um pouco enjoada ao me levantar. Ainda assim não me dei conta, até que um dia, quando estava limpando o armário do banheiro, vi que me restava um último kit de teste no pacote que havia comprado no atacado. Quase o joguei no lixo, mas no último minuto resolvi fazer o teste. Assim o fiz, e o deixei repousando no peitoril da janela. Perdoe-me, queridos germófobicos. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu o vi e, meio que horrorizada por tê-lo deixado lá, o recolhi e joguei no cesto. Lembro-me deste momento como se tivesse acontecido em câmera lenta. Quando o bastão bateu no cesto, girou um par de vezes e alguma coisa chamou minha atenção. Aterrissou com o lado do resultado voltado para baixo no fundo do cesto de lixo que eu acabara de limpar. Será que eu vi um sinal de positivo? Tenho consciência de que a maioria de nós iria imediatamente pegar o troço e virá-lo, mas não foi o que eu fiz. Sentei-me no chão, ao lado do cesto, e fiquei espiando. Como poderia um inocente pedaço de plástico ter o potencial de mudar o meu mundo? Minha mente voltou para quando minha irmã Frances estava no hospital maternidade em Glasgow, na Escócia. Frances, que é 2 anos mais velha do que eu, havia acabado de ter seu menininho Davi e perguntou se eu gostaria de segurá-lo. E se eu deixasse cair, eu disse. Você não vai deixá-lo cair, respondeu-me com um sorriso. Lembre-se, Frances, eu derrubo as coisas. Tá, então sente-se na cadeira e Ian vai levá-lo até você, disse. Meu cunhado colocou essa minúscula pessoa embrulhada como uma panqueca em meus braços e eu fiquei encarando. Olá, pequenino, disse, sou sua tia, mas não quero que você se preocupe. Vou praticar isso de carregar coisas pela casa como melões ou gato e vou melhorar nisso. Ele fechou seus olhinhos e pôs-se a dormir.
Pensei nessa cena doce quando estava sentada ali, ao lado do cesto de lixo. Ter um filho, ficar grávida, mudaria tudo em minha vida. Peguei o bastão do lixo e o sentei no chão, ainda com o lado do resultado para baixo. Bem, Senhor, eis o que estou pensando. Se isso for negativo, é porque você realmente não tem em seus planos que eu seja uma mãe. E isso é provavelmente uma coisa boa, porque eu efetivamente deixei cair o melão e o gato. Se por outro lado for positivo, você está em paz com isso e me ajudará. Não é? Porque mesmo que você tenha feito os melões e os gatos, você pode me ajudar a segurar o bebê por mais de 20 minutos, não é? Com isso, virei o bastão de teste de gravidez e ali estava positivo. Chorei por um bom tempo. Depois dancei, depois fui para o quarto desocupado onde guardávamos os ornamentos de Natal e os presentes de casamento com os quais eu não sabia o que fazer, mas que não podia passar adiante no caso da tia Mal de passar para nos visitar. E pensei, esse vai ser seu lar agora, pequenino. Você gosta de rosa ou de azul? Promessa de um lar verdadeiro. Uma coisa sou eu que tenho a tendência a deixar as coisas caírem com 39 anos. Descobri que estava para trazer um bebê para o lar. Mas você pode sequer começar a imaginar o que deve ter sido para Maria, mãe de Jesus? Sua vida e seu mundo se abriram para uma das mais belas promessas de Deus para nós. A promessa definitiva. Você poderia dizer, e esta é a promessa de eternidade com Ele, porque Ele é o nosso lar? A promessa de Jesus, antes de sua execução, vou preparar-lhes lugar, João capítulo 14, versos de número 2, teria significado e poderes únicos para Maria. A mãe de Jesus não tinha como preparar o lugar na noite em que este nasceu. Talvez ela se perguntasse se o que tinha para oferecer a Jesus seria suficiente. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 18. As garotas na época de Maria eram prometidas em casamento ou desposadas quando tinham 12 ou 13 anos de idade. Não era um noivado como o que conhecemos hoje, que podia ser rompido a qualquer momento, antes do casamento sem implicações legais. Não, este era um vínculo formal que só poderia ser rompido por um decreto de divórcio que geralmente perdurava por 1 ano, durante o qual não poderia haver atividades sexuais. As regras do Antigo Testamento para qualquer imoralidade ocorrida durante o noivado eram as seguintes. Se em uma cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-os até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Deuteronômio capítulo 22, do versos 23 ao 24. Não era bom ter uma voz baixa naqueles dias. As regras prosseguiam dizendo que se o crime acontecesse no campo, então somente o homem deveria ser morto, porque mesmo que a menina gritasse, não haveria ninguém, além das ovelhas, para escutá-la. O período de noivado fora estipulado em 1 ano, para garantir que a menina não ficasse grávida de outro homem. Consegue ver a enormidade do que estava para acontecer com Maria? E o que pensariam aqueles que soubessem de sua gravidez? Isso nos fala muito sobre o tipo de garota que ela era e o tipo de homem que José era, e nos ajuda a refletir sobre tudo pelo que eles passaram para que fosse mantida a promessa do Messias, voltando a seu lar para poder abrir o caminho a todos nós para nosso lar verdadeiro com Cristo, que é o nosso abrigo. Uau! Glória a Deus! E o que me remete nessas poucas palavras no início desse capítulo é que não importa a tua condição, o teu estado, é que se Deus tem algo para a tua vida, se Deus tem um sonho, uma promessa na sua vida, não importa o quanto você pense que está preparada para recebê-la, o Senhor vai te capacitar. Assim como foi com a Sheila quando engravidou, assim foi com a Maria, mãe de Jesus, uma tão singela menina, que recebeu a dádiva de trazer ao mundo o Salvador.
que foi honrada com um casamento santo com José e depois pôde gerar outros filhos com esse marido. Que privilégio de servir a Deus e de ser escolhida! E que maior privilégio ainda de dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Foi isso que Maria disse ao anjo quando veio anunciar Jesus Cristo. Eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim a tua vontade. Se não me falha a memória, está lá em Lucas, no capítulo 1, verso de número 19. Se eu estiver equivocada, depois você me fala. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.